mensagem pascal do Santo Sínodo dos Bispos da Santa Igreja Ortodoxa Autocéfala da Polônia, ao venerável clero, aos monges amantes de Deus e a todos os fiéis, seus filhos. Cristo ressuscitou. Purifiquemos nossos sentimentos e veremos a Cristo, resplandecente da ofuscante luz da ressurreição, e ouvi-lo-emos exclamar, rejubilai cantando o hino do triunfo. As palavras do cânone pascal, mais uma vez, nos transportam ao mistério da luz da ressurreição de Cristo. Os anjos festejam, os arcanjos rejubilam-se, os querubins e os serafins exultam, celebrando conosco a gloriosa festa da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo dos mortos é um acontecimento central na história do mundo. Ela supera todas as solenidades mundanas e terrestres, como afirma São Gregório Teólogo. O triunfo primordial da Santa Páscoa traz ao mundo a salvação e a vida eterna. As mulheres viróforas foram as primeiras na terra, depois dos poderes celestes, a receber a boa nova da ressurreição de Cristo. Foi para elas que o anjo disse: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 5 a 6. Mas ide, dizei-vos aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Marcos 16, 7. Irmãos e irmãs, a verdade da ressurreição de Cristo e a alegria espiritual consequente dela ajudaram os apóstolos a certificarem-se que o seu Mestre, Cristo, ressuscitou. Já na tarde do primeiro dia, após a ressurreição, a caminho de Emaús, Cristo os fortalece nessa verdade. Depois revela-se a todos os apóstolos e diz a eles: paz seja convosco. Lucas 24, 36, João 20, 19. E os discípulos se alegraram vendo o Senhor. João 20, 20. E levaram a boa nova a todas as extremidades do universo. A verdade da ressurreição de Cristo, por toda a história da Santa Igreja, fortalece os mártires, os ascetas, os penitentes. Ela deu força no meio das perseguições, sofrimentos e opressões. Por isso nós presentemente, da mesma forma, nos alegramos da ressurreição do Senhor. A luz da Páscoa de Cristo abre diante de nós as portas do paraíso. Nós glorificamos a paz eterna, a Páscoa eterna. Nós vamos ao encontro do Cristo saindo do túmulo como noivo e magnificamos o Deus vivo. A Páscoa de Cristo tornou-se prova incontestável da verdade divina, sobre a qual escreve o Santo Apóstolo São Paulo. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 20, 15 e 20. E a nossa fé não é vã. Eis a força e o poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nossa vida mundana segue, porém, o seu próprio rumo, e após a alegria dos santos dias pascais, o cristão depara-se novamente com o mal deste mundo, com a inimizade, as guerras, as catástrofes e todo tipo de provação. Pode o cristão ortodoxo não sofrer? Quando seu ambiente se torna confuso e obscuro, quando a escuridão é chamada de claridade, a escravidão do pecado é chamada de liberdade, o pecado veste uma máscara de pureza e a blasfêmia é elevada ao nível de norma. Por isso também são ainda mais valiosos para nós, povo do século XXI, a comunhão com o reino de Cristo e a purificação dos sentidos, para que com olhos espirituais vejamos o Cristo resplandecente. É muito importante e indispensável enriquecermos-nos de sentimentos espirituais para reanimar a fé e a fortalecer a esperança. Afinal, a luz de Cristo brilha lá onde está o pecado e a solidão, onde parece não haver esperança. A luz de Cristo resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Devemos compreender quão grande foi a decepção e o desânimo entre os discípulos de Cristo, enquanto não ouviram as palavras do Senhor, o jubiloso Pai seja convosco. Nesse momento, eles viveram sua renovação espiritual e desde este momento começaram a dar testemunho ao mundo inteiro da verdade imutável da vitória da vida sobre a morte, da vitória de Deus sobre o poder de Satã, a vitória eterna e atemporal. Irmãos e irmãs, com todo o nosso ser, unamos-nos à universal, pan-ortodoxa e triunfante alegria.
Ó divino encanto, ó doçura inefável de tua voz, pois sem falsidade nos prometeste, ó Cristo, de estar conosco até o fim dos tempos. Irmãos e irmãs, celebrando a Santa Páscoa do ano de 2017, não podemos deixar de lembrar do ano de 1947, quando nossos irmãos e irmãs do sudoeste da Polônia foram forçados a abandonar suas casas em consequência da Operação Vístula. Por causa dela, foi ultrajada a vida do povo ortodoxo e a vida da nossa igreja. Todos os que foram afetados por essa operação sofreram diversas dificuldades, provações e sofrimentos. Encontraram-se afastados de suas casas e de suas terras familiares, onde por séculos seus ancestrais e eles próprios moraram e arduamente trabalharam para o bem de sua pátria, a Polônia e a Santa Igreja. Tudo isso foi violado, suas vidas sofreram uma completa dissolução. Após 70 anos da Operação Vístula, completos este ano, inclinaremos nossas cabeças diante da coragem e do sofrimento dos nossos padres e fiéis que foram dispersos e frequentemente jogados no acampamento de Iávolo. Oremos por aqueles que partiram para o Senhor, para que os conceda o reino dos céus. Oremos pelos que ainda vivem, por sua saúde e prosperidade, lembrando-nos de que graças ao trabalho deles foram organizadas as paróquias e igrejas no norte e sul do nosso país, para onde eles foram removidos. Hoje dizemos a eles que Deus vos retribua pelo vosso ousado testemunho da fé e da Igreja Ortodoxa. Graças à sua alegria e à sua tristeza, hoje nossa Igreja vive também nas dioceses de Wrocław, Szczecin, de Białystok e Gdańsk, e de Przemysł e Gorlice. Irmãos e irmãs, celebrando este acontecimento, lembremos-nos das palavras de São João Crisóstomo. O dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o fundamento do mundo, é o início da reconciliação da inimizade, o aniquilamento da morte, a vitória sobre Satã. Rendamos graças ao Cristo ressuscitado pelas alegrias e tristezas. Tenhamos a esperança de que a Páscoa de Cristo introduza a paz na nossa sociedade e lá onde falta o amor, onde encontra-se o mal e a inimizade. Possa a alegria de Cristo ressuscitado iluminar nossas almas e nossos corações e tornar-se parte integrante da nossa vida. Enriqueçamos-nos da compaixão, da bondade, da sábia humildade, da mansidão e da paciência. Acima de tudo, enriqueçamos-nos do amor, que é o vínculo da perfeição. Saudamos o venerável clero, os monges e monjas amantes de Deus, as crianças e a juventude, e todos os fiéis em nossa pátria e além de suas fronteiras, com as palavras da saudação pascal. Cristo ressuscitou, em verdade ressuscitou. Pela misericórdia de Deus, os humildes, Sava, metropolita de Varsóvia e toda a Polônia, Simão, arcebispo de Lodz e Poznań, Jeremias, arcebispo de Wrocław e Szczecin, Abel, arcebispo de Lublin, Tiago, arcebispo de Białystok e Gdańsk, Crisóstomo, arcebispo do Rio de Janeiro e Recife, Gregório, bispo de Suprajo, Jorge, bispo de Chemiatite, Países, bispo de Przemysł e Gorlice, Ambrósio, bispo do Recife, Páscoa de Cristo do ano 2017, cidade de Varsóvia.